Já antecipando, Alan, cada povo tem o político que merece. Mas não tenha dúvida. Eu falo isso com muita tranquilidade. Diego Nazato é ou não é candidato em 2022 a deputado estadual ou federal? Esse tipo de corte e esses 6 milhões que você citou, dá para fazer o quê? Por exemplo, na infraestrutura do município de Blumenau. Perfeita colocação. O que você encontrou lá na Câmara de Vereadores que te assustou? Assim, porra, isso aí é complicado. Tem uma crítica que se faz muito nas redes sociais, que vocês são um partido novo apenas no nome, e que se abrir, eu acho que é melancia, né? Por dentro é laranja por fora e vermelho por dentro, é isso? Valor Entrevista dando início a mais um vídeo hoje com uma presença ilustre. Nós estamos recebendo lá da cidade de Blumenau, mandar um abraço para os nossos queridos seguidores da cidade de Blumenau. Aqui ao meu lado, Diego Nazato, olha, suplente de vereador e por muito pouco não se elegeu, quase ficou com a vaga do Tuca, hein, cara? Quase bateu na porta, é isso, né? Na verdade, a 15ª vaga na Câmara de Blumenau foi minha durante um pequeno período de tempo, até que por alguma questão um pouco esquisita, fizeram uma retotalização de votos, validaram votos do PSDB que estavam impugnados, e daí a vaga acabou indo para eles por 99 votos. Segura essa informação, porque eu tenho aqui ao meu lado hoje ele, Diego Nazato, empresário, um cara que tem uma visão de mundo muito legal, e veio de Blumenau para bater um papo aqui com a gente. Já te agradeço, muito obrigado por estar aqui conosco no canal Valor Entrevista. Seja bem-vindo. Eu que agradeço, Alan. É um privilégio estar aqui com vocês. Vamos nessa então. Pessoal, para quem está nos acompanhando, muito obrigado. Mandar um abraço para o Marcos da Quick Artes Gráficas, ele que é o mais novo parceiro aqui do canal Valor Entrevista. Então, muito obrigado por acreditar nas nossas mídias. E claro, para você que já é o nosso apoiador também, fica aqui o meu agradecimento muito carinhoso e especial a todos vocês. Vamos para o nosso bate-papo? Com certeza, também para isso. Cara, todos que visitam o estúdio do canal Valor Entrevista, a gente acaba não combinando, não tem pergunta feita, não tem nada feito. Então são coisas que a gente tira assim da nossa vivência, da nossa experiência. Você é filiado ao Partido Novo, é isso? Exatamente. Qual é a diferença do Partido Novo para os demais partidos? Eu vou começar falando sobre o momento em que eu me filiei ao Novo. Na verdade, eu sou um filiado antigo desse partido. Me motivei a filiar-me por questão ideológica, puramente ideológica, e falo com orgulho que sou um dos primeiros filiados ao Novo aqui da região de Blumenau e do Vale do Itajaí. Sou filiado número 2502 no Brasil, que também é um número ilustre, né? E naquele momento, em 2015, quando eu me filiei, foi com a finalidade de ajudar, de alguma forma, a financiar propostas que eu acreditava, porque naquele momento o Novo se apresentava como um partido distinto dos demais, porque é o único, inclusive, partido hoje no Brasil que surge diretamente do seio da sociedade civil. Sim. E não de um racha partidário, ou seja, cidadãos comuns escolheram assinaturas e estabeleceram um partido. Não se financia com recursos públicos, mas sim com recursos de apoiadores. Sim. E foi esse o fator primordial para que eu me filiasse, para pagar R$30 por mês, à época. E também uma proposta de diminuição do tamanho da máquina pública, privatização das empresas estatais e colocando o cidadão como protagonista da vida pública, protagonista de todas as coisas que regem a sociedade. Então, naquele momento eu senti que se eu quisesse, no futuro, votar em candidatos do Partido Novo, eu precisaria dar um voto de confiança e subsidiar essas atividades. Exato, exato. Mas e aí, de onde vem esse amor pela política? Porque todos nós sabemos que estar na política não é fácil. Tua família te apoia, você é jovem pra caramba, tem muita estrada pela frente. E aí a gente quer saber de onde é que vem essa paixão pela política. A palavra política, ela tem muito descrédito, né? Putz, hoje em dia? E eu, particularmente, não me considero um político, porque o que me vem à mente quando fala política é o establishment. Sim. São pessoas que estão acopladas a um sistema vigente. Sim. E durante esse pouco tempo que eu estive na Câmara de Vereadores, recentemente completou meu primeiro mês de mandato em suplência, tenho mais 2 meses pela frente,
eu já percebi que eu me posicionei de uma maneira bastante radical contra o establishment na Câmara de Vereadores de Blumenau. Inclusive, um dos primeiros pronunciamentos que eu fiz foi apresentando um manifesto pelo corte de 13 cargos comissionados que a gente considera completamente desnecessários na Câmara de Vereadores de Blumenau, que já conta com mais de 230 pessoas envolvidas diretamente. Então isso foi, digamos assim, um soco no estômago de pessoas que estão acostumadas com esse sistema de troca de favores, de acoplar os seus colegas em cargos que são desnecessários, e aquilo ali foi um posicionamento bastante contundente que chamou a atenção e trouxe espanto até a outros vereadores que se colocam como independentes ou até oposição. Esse tipo de posicionamento tem um preço, né, cara? Tem um preço, certamente. Você tá dormindo bem? Na verdade, a gente precisa ir no banheiro antes de cada sessão, porque a gente nunca sabe o que nos espera, né? Só que, como eu não tenho histórico na política, nunca defendi candidato nenhum explicitamente, nunca participei da política local de Blumenau, a não ser na última campanha que eu participei, apesar da minha militância partidária, né? E isso me credencia a falar de maneira bastante livre. Nós não temos cargos no executivo, não temos cargos comissionados na estrutura da Câmara, além dos nossos próprios assessores de gabinete. Então, que é pela metade ali, né? No nosso caso a gente tem 3 assessores e um estagiário. Vocês podem ter até 8, é isso? Não são todos esses cargos não. O que a gente pode ter são mais estagiários. Ah, tá. A Câmara de Vereadores de Blumenau, quando trata-se de assessores diretamente do gabinete, ela tem uma estrutura já enxuta. Então, nesse ponto, eu dou os parabéns para a Câmara de Blumenau, que dá exemplo. Tem vários municípios pelo Brasil inteiro que tem, 10 assessores. No nosso caso, não é a estrutura do gabinete que é inchada, dos gabinetes dos vereadores, mas sim as estruturas comissionadas da casa, que, no nosso caso, de reforma administrativa que a gente propõe, por exemplo, são 26 cargos à disposição da mesa diretora, e a gente gostaria que esses cargos fossem cortados pela metade. É muita gente, né? Exatamente. É muita gente. Muita gente ligada. Toma aí um golinho do teu café. Tá bom o café, cara? Tá na medida que eu gosto. Que bom. Isso aí é feito pela Josi, minha esposa. Mandar um beijo pra ti. Olha aí quem que tá aqui com a gente hoje. Diego Nazato, do Partido Novo, lá da cidade de Blumenau. Meu parceiro, continuando o nosso papo, o que você encontrou lá na Câmara de Vereadores que te assustou? Assim, porra, isso aí é complicado. Na verdade, a gente já vem nessa militância há algum tempo, e como a gente é contra o establishment, a gente... eu, particularmente, lá dentro, não vi nada muito diferente daquilo que eu já esperava. Já conhecia. O que acontece é que pensei que alguns vereadores teriam posturas um pouquinho distintas daquelas que eles apresentaram. Tem gente dentro da Câmara de Blumenau que se vende como nova política e, na prática, faz parte das conversas de corredor em favor de cargos comissionados desnecessários, que defende seus interesses, que sobe na tribuna propagando uma coisa, mas que na realidade é outra. Então, isso foi uma coisa que me deixou negativamente surpreso. Tive surpresas positivas com alguns vereadores que eu considerava muito ligados à base do executivo, e eu percebi que eles têm alguns posicionamentos um pouquinho mais independentes. Então, existe gente com opinião própria na Câmara de Vereadores de Blumenau, e isso deixa a gente com a esperança de que a gente possa fazer esses movimentos disruptivos ganharem proporção. No caso, novamente, do manifesto que a gente apresentou, começou como um movimento pequeno. Só o Diego e mais 2 vereadores assinando esse manifesto pelo corte de cargos. Mas logo em seguida, mais 2 vereadores apresentaram suas assinaturas sem a gente pressionar. É importante frisar isso. Eles tiveram bom senso de entender que aquilo ali era bom para a cidade. Afinal de contas, são 6 milhões e 800 mil reais a cada mandato que podem ser economizados. E eu tenho o sentimento de que isso vai ganhar corpo. Hoje a gente fez um encontro com um grupo da Intersindical, patronal de Blumenau, que apresentaram de maneira unânime apoio à nossa proposta. Que legal. Assinaram também o nosso documento, o nosso manifesto. A gente em breve vai se encontrar com mais entidades de classe e está ganhando corpo, e os vereadores vão apoiar. Esse tipo de corte e esses 6 milhões que você citou, dá para fazer o quê? Por exemplo, na infraestrutura do município de Blumenau. Perfeita colocação. Recentemente, o vereador Jovino, em Blumenau, estava falando sobre a construção de elevados, que a prefeitura deveria apresentar mais projetos dessa solução tão prática para a mobilidade, apresentar esses projetos ao executivo do estado,
para ver se conseguia colocar algum elevado em Blumenau, e ele citou que seria de 1 milhão a 1 milhão e 200 mil por elevado em média o preço. Outras obras que eu posso citar para vocês, em Blumenau foram construídas recentemente 2 pontes. Uma delas sobre a Foz do Ribeirão Garcia, ali numa bifurcação na antiga prefeitura. Aquela obra ali, ela foi um custo de 3 milhões e 350 mil reais. Outro exemplo que a gente pode trazer foi a duplicação da ponte Adolfo Conde no centro de Blumenau, sobre o Rio Itajaí-Sul. Do lado do Castelinho da Van. Perfeito. É uma obra de porte relativamente grande e custou 9 milhões. Ou seja, uma economia com 13 cargos, que a cada mandato coloca aos cofres públicos mais 6 milhões e 800 mil reais, significa que praticamente a cada mandato a gente poderia ter uma nova ponte sobre o Rio Itajaí-Sul. É disso que a gente está falando. É isso mesmo. E a comunidade agradece, porque o que mais a gente precisa é de infraestrutura e de verba para trabalhar. Pessoal, nós estamos conversando com o Diego Nasato, vereador, hoje na Câmara de Vereadores da cidade de Blumenau. Vamos para a segunda parte da nossa conversa, não saia daí, já voltamos. Pessoal, hoje aqui no estúdio uma presença ilustre. Ele que é suplente de vereador, mas neste momento ele está atuante e tem mais 2 meses de trabalho pela frente, né? Mandar um abraço para o Tuca, que já esteve aqui conosco, ele que é o vereador eleito pelo Partido Novo, lá na cidade de Blumenau. E também para todo o gabinete de vocês, a rapaziada que trabalha legal lá e tem um carinho ali pelo trabalho que eu faço também. Diego, a gente acabou não abordando no início, mas eu vou te perguntar agora sobre a tua formação, porque um político, na minha concepção, precisa também ter condições de fazer um trabalho decente, fiel, enfim, tem que ter preparo. Você é formado em quê? Eu tenho 28 anos de idade e sou formado pela FURB em Administração de Empresas e tenho uma pós-graduação em Gestão Financeira, Controladoria, pela Fundação Getúlio Vargas, que é uma escola de negócios bastante respeitada no Brasil. Sempre trabalhei em um negócio familiar, que é um restaurante em Blumenau. A gente atende com almoço caseiro, de segunda a sábado. E a maioria das pessoas que da minha comunidade votaram em mim, votaram por fazer uma boa referência ao negócio familiar que a gente tem. Durante aproximadamente um ano e meio, eu fui membro do Núcleo Jovem de Empreendedores da CIB, a Associação Empresarial de Blumenau. O Lombardi era o diretor lá, né? O presidente? Era Lombardi? Sim, foi ele. Lombardi, já entrevistei ele, mandar um abraço para ele também. Legal. E assim, nesse meio tempo, sempre me mantive muito antenado com os assuntos da cidade. Sempre gostei de temas como economia, política, urbanismo. Eu sempre gostei muito disso e sempre me abasteci de bons conteúdos sobre esses temas. Porque a internet é uma ferramenta que coloca tudo à sua disposição. Vai de você escolher o que você quer se alimentar. Né? Exatamente. Então essa bagagem aí te levou para esse universo que hoje tu vive, que é a política, que não é fácil, né, cara? Não é fácil, certamente. E muitas vezes até eu me pergunto, como é que eu fui parar nessa condição? O que eu tô fazendo aqui? Né, porque, Alan, eu acho que as pessoas precisam ser protagonistas, primeiro, na vida privada, e em seguida fazer uma contribuição na condição de vereador ou político e depois sair fora novamente. E muitas vezes a pessoa se apropria de um cargo eletivo ou da política, não diretamente eletivo, né, mas ali como assessor e cargo comissionado, etc. E faz daquilo ali um caminho, uma trajetória, uma expectativa de vida. Faz daquilo ali uma carreira. E a maioria das pessoas que está diretamente relacionada ao Partido Novo, a gente quer mudar esse pensamento. A gente quer que a pessoa, na vida pública, faça uma contribuição e depois sai fora. Então você está me falando que talvez não saia candidato à reeleição, por exemplo, em 2024. Ou saia candidato à eleição. Eu acho que para 2024 ainda é muito cedo para a gente bater o martelo sobre isso. Afinal de contas, eu estou no meio do meu mandato em suplência. Acho que dá pra gente apresentar alguma coisa agora, então vamos pensar no momento. E já bati o martelo quanto ao ano que vem. Então, aí é que tá. Pra quem tá acompanhando o Valor Entrevista agora, então, Diego Nasato é ou não é candidato em 2022 a deputado estadual ou federal? Eu fui procurado pelo meu partido para ser um pré-candidato a deputado estadual. Vai ficar registrado aqui, hein? Rejeitei a proposta. Eu também recebi a proximidade de alguns outros partidos para ver se tinha algum interesse em participar de certa forma. Rejeitei também. Não acho que qualquer outro partido me represente melhor do que o Novo nesse momento. E eu optei por não ser candidato no ano que vem
porque não estou familiarizado com esse negócio de estar em função de política o tempo inteiro. E em 2020 foi um ano atípico para mim, porque eu estive envolvido com pré-campanha e campanha ao longo praticamente do ano inteiro. Mas para esse povo, quantos votos tu teve? 1.554. Para esses 1.554 votos que você teve de pessoas queridas que gostam de você, acreditam no teu trabalho, você não desacredita? Tem gente esperando de repente uma candidatura, cara, pro ano que vem? Não, essa votação, ela me coloca um compromisso de 4 anos que eu sigo atendendo. Sim, né? sim. Se acontecer qualquer coisa nesse meio tempo, eu devo satisfações à população. Inclusive, no momento em que o Tuca precisou se licenciar, perguntaram para mim: Diego, você está em condições de exercer isso agora? Porque após a minha campanha, que eu considero que foi um sucesso, né? Bateu na trave, a gente não usa dinheiro público, então foi uma campanha sem experiência, sem equipe estruturada de maneira formal. Jovem, sem amarração política com ninguém. Exatamente. Então vejo que foi um sucesso. E as pessoas me perguntaram: Diego, você está em condições de assumir durante 3 meses? Porque eu estava desligado da política nesse meio tempo. Voltei às minhas atribuições na iniciativa privada. Que massa. Eu disse: olha, veja bem, né? O compromisso está aí e eu sou um homem e não um rato, né? Então, independente da posição em que eu estivesse, eu sigo com esse compromisso que vai durar até o fim dessa legislatura. Sim. Sou primeiro suplente, independente do que aconteça na minha vida pessoal, eu devo atender à obrigação que me foi depositada. Que maravilha, que bom saber. Então tá aí, para quem está acompanhando o Diego nas redes sociais, não vai ter candidatura por agora, mas em 2024, quem sabe, dá para sair novamente candidato, porque a política tem dessas coisas, né, cara? A gente é picado pelo mosquitinho da política. Para quem já experimentou, né, deste cálice, bebe quase que sempre. Né? Eu já escutei uma pessoa dizendo que a política só tem porta de entrada, não tem porta de saída. Mas como eu sou um jovem idealista, ainda estou me sujeitando a ver se isso é verdade ou não. Creio que não, acho que dá para sair sim. Jovem sim, né? Você tem apenas 28, sim, né? 28 anos. Quem que você admira aí na política brasileira? Vamos falar do regional primeiro, aqui no estado. Tem alguém que tu vê que se diferencia? Sim, são 2 personalidades do meu partido. Sim. Vou citar elas, que são o deputado estadual Bruno Souza e o deputado federal Gilson Marques. São Bruno, pessoas... já conversei com os dois. Mandar um abraço pro Bruno, ele ficou de fazer uma live pra mim. Né, Bruno? Deputado, porra, venha fazer a live comigo ou vem visitar a gente aqui no estúdio. Eu acho que ambos deputados estão fazendo assim um trabalho excepcional nos seus mandatos. Considero eles grandes referências. O deputado Bruno Souza, inclusive, encampa nesse momento uma grande discussão por uma reforma do Pacto Federativo. Sim. Porque a gente lamenta muito que mais de 60% da arrecadação no Brasil acabe caindo nos colos dos burocratas de Brasília. São impostos que vão para os colos e cofres dos burocratas de nível federal. Volta tão pouco, né? Na verdade, o recurso nunca deveria ter saído daqui, porque lá em Brasília a gente vê o quê? Alguém que nunca viu a realidade de Gaspar ou de Blumenau deliberando sobre a construção de uma creche. Bom, é um assunto micro e esse recurso, essa gestão deveria ser feita aqui. E daí o que acontece? O fenômeno do toma lá da cá, do desperdício, do vereador saindo da cidade dele, indo até Brasília com pis na mão. Pedindo, pelo amor de Deus, deputado, joga uma emenda aqui pra gente, precisamos de uma creche, precisamos de uma reforma. Eu não consigo entender, mas, bom, eu não vou dar minha opinião, senão o pessoal vai cancelar então, o nosso vídeo. Só concluindo, o deputado Bruno Souza tem apresentado a diversas assembleias pelo Brasil uma proposta de reforma do Pacto Federativo que já foi aprovada em inúmeras assembleias. Aqui em Santa Catarina já foi aprovada há algum tempo, recentemente foi aprovada no Rio de Janeiro, tem alguns estados do Nordeste que já aprovaram também. E quando tivermos 14 assembleias que aprovaram esse novo texto de novo Pacto Federativo no Brasil, necessariamente esse tema vai ter que ser pautado no Congresso Nacional. Sim. Então, se os nossos deputados federais e senadores não estão conseguindo se mobilizar para isso acontecer, pelo menos aqui em Santa Catarina a gente tem um deputado que está muito preocupado com isso e nesse exato momento está articulando no Mato Grosso ou Mato Grosso do Sul para que isso aconteça lá também. Tem um deputado federal que eu admiro bastante também, que é o Marcel, né, cara? Que é do teu partido. Sim, também sou um grande admirador dele. Ele é uma liderança
em franca ascensão, não só no Rio Grande do Sul, que é o território dele, mas em todo o Brasil, e foi uma das pessoas que levou o nome do Partido Novo adiante. Espero que ele consiga obter êxito em inúmeras das campanhas que ele tem apresentado no Congresso Nacional e também campanhas internas dentro do Partido Novo. Tem uma crítica que se faz muito nas redes sociais, que vocês são um Partido Novo apenas no nome, e que se abrir eu acho que é melancia, né? Por dentro é laranja por fora e vermelho por dentro, é isso? Como é que vocês lidam com essa crítica social aí nas redes sociais? Vivemos tempos delicados. Sim, o Partido Novo... Tu tá pedindo aí o impeachment do Bolsonaro, vocês lá em São Paulo, né? Sim, isso é uma política partidária que eu acho controversa, fica aqui o meu registro. Não falei nenhuma vez sobre isso publicamente, tá aqui em primeira mão. Em primeira mão aqui no Valor Entrevista para vocês. Eu acho que a forma que o Partido Novo conduziu esse movimento de fora Bolsonaro foi equivocada, assim como inúmeros outros mandatários acharam que foi uma decisão precipitada, que não consultou nenhum dos mandatários, Alan. Pois é, né? Nenhum mandatário foi tão consultado organizado, sobre isso. Não deu nem para fazer uma pesquisa ali interna. E no momento em que o Novo apresentou-se como oposição ao governo Bolsonaro, eu era nada mais nada menos do que um filiado, porque eu não estava exercendo mandato nenhum, e mesmo como filiado eu não fui consultado. Então alguns mandatários ficaram surpresos ao saber pelas redes sociais que o partido tinha declarado fora Bolsonaro. Então isso fica como crítica ao Partido Novo. Ele precisa se comunicar com suas bases e entender o que as pessoas esperam dele. E, infelizmente, isso se refletiu em número de desfiliações. Algumas pessoas se desfiliaram do Partido Novo aqui na nossa região e o volume de desfiliações pelo Brasil também subiu. É um recado de que alguma coisa precisa ser ajustada. Sobre ser vermelho por dentro, verde por fora, ou ser uma casca e por dentro ser outra coisa, convido as pessoas a conhecerem um pouco mais dos nossos posicionamentos na prática. Siga os nossos mandatários. Não se deixe enganar por aquilo que a mídia quer apresentar, a mídia tradicional quer apresentar, ou por políticas partidárias que muitas vezes não se refletem em realidade de mandatário. Então, siga os posicionamentos do deputado Gilson Marques, do deputado Bruno Souza, Marcel Van Hatten, do Diego, e você vai chegar à conclusão de que não tem nada de vermelho ali. No meu primeiro dia como vereador em Blumenau, eu declarei que eu sou absolutamente anticomunista. E naquele momento foi polêmico porque eu citei que essa ideologia ela deveria ser perseguida e banida de todas as nossas instituições, assim como é o nazismo. Então esse é o meu posicionamento em favor da liberdade, e comunismo não tem nada a ver com liberdade. Então fica aí o recado. É isso então, tá dado o recado. Vamos para a terceira parte da nossa entrevista com o Diego Nazato, vereador suplente na cidade de Blumenau. Não saia daí, tá gostando? Deixa aquele like, faz aquele comentário aqui embaixo. Se tá faltando perguntar algo aqui pro Diego, já mete aquele comentário que ele faz questão de responder para vocês. Já voltamos. Reta final da nossa entrevista com o Diego Nazato, suplente de vereador lá na Câmara de Vereadores de Blumenau. Já faço o convite a todos os demais vereadores da cidade para vir aqui trocar uma ideia, falar do período de mandato nesses primeiros 6-7 meses de trabalho. Diego, nós estávamos comentando a respeito da visão política. Vamos falar agora também dessa questão nacional, como é que tu avalia a política no cenário nacional, e depois a gente fala do cenário estadual. Já antecipando, Alan, cada povo tem o político que merece. Mas não tenha dúvida. Eu falo isso com muita tranquilidade e acho que ao longo do tempo a coisa melhorou. Eu falo agora especificamente da Câmara de Vereadores de Blumenau. Percebo que a qualidade do legislativo, apesar de ainda ser baixa, melhorou ao longo do tempo. Então, a figura do vereador que se propunha exclusivamente a tapar o buraco na frente da rua do cidadão, isso ele diminuiu bastante. Porque, afinal de contas, essa nem é a principal função de um vereador, né? Mas deveria sim empregar o seu tempo, seu recurso para fiscalizar a prefeitura e legislar com bons projetos para a cidade. No cenário nacional, o que eu vou te dizer? A gente percebe um movimento claro de dicotomia. De um lado, pensamento mais forte de direita, e do outro lado, pensamento mais forte de esquerda. Mas eu vejo isso com muita naturalidade. Eu acho que o Brasil vem de uma democracia jovem. O período militar acabou há pouco tempo atrás, e é natural que as coisas se assentem dessa forma. Considero que os partidos que sempre dividiram poder no Brasil, que foram PT e PSDB, sempre foram dois lados da mesma moeda. Por quê?
porque eles não se propunham a fazer mudanças disruptivas. Então, quando surge uma figura como Bolsonaro contra o establishment, é nada mais, nada menos do que a política se colocando onde ela deveria estar naturalmente, posicionamentos mais distintos. No caso do PSDB, eu vejo que eles vivem um limbo hoje, porque a população não vai mais colocar eles como a figura distinta do PT, mas sim aqueles movimentos políticos partidários que estão acoplados ao Bolsonaro. E é natural, acho que ao longo dos próximos anos, dos próximos mandatos de governo federal, a coisa vai ficar um pouquinho mais equilibrada, mais sensata, vai surgir figuras de terceira via e sempre vai existir uma pessoa com um posicionamento mais radical para a esquerda ou para a direita, só que conforme o tempo vai passando, as pessoas vão amadurecendo e vendo que não são as opções radicais que vão atender suas necessidades. Falando do estado aqui de Santa Catarina, como é que tu enxerga a política no nosso estado? Eu acho que Santa Catarina, durante muito tempo, foi fraca em lideranças nacionais. E continua fraca. Eu acho que a nossa representatividade em Brasília deveria ser melhor, deveria ser mais robusta. Os catarinenses não têm tido o protagonismo que deveriam no cenário nacional. E olhando estritamente para dentro do território e as expectativas que a gente tem para as eleições a governo do estado no ano que vem, é um cenário muito adverso. Não tem nada muito claro ainda, parece que todo mundo vai ser candidato. Então tá imprevisível. Considero o governo Moisés uma verdadeira decepção. Eu admito, votei nele na expectativa de ver um governo mais alinhado com o Bolsonaro, na expectativa de que fosse ter uma boa comunicação para que a gente fosse privilegiado na comunicação e obras, etc. Mas não aconteceu. O governador Moisés se mostrou uma pessoa que não está preocupada com a saúde fiscal do estado de Santa Catarina. Quando ele coloca um teto, aliás, um piso alto para a categoria de professores, agora ele quer colocar os nossos policiais, todo respeito à categoria professores, aos policiais, é uma profissão de muita honra e é uma profissão, inclusive, que atende à finalidade da existência do Estado, porque o Estado ele tem que se propor a isso. Educação, segurança, saúde são as atividades essenciais e é ali que deve ser empregado o recurso. Sim. Mas, poxa, a gente está vivendo uma pandemia global, um momento de escassez, inflação alta e a pessoa está, nesse momento, preocupada em salário de funcionalismo público. Acho que esse tipo de conversa deveria ser colocado um pouquinho mais para frente, por enquanto a gente não tem nem a população toda vacinada ainda. Sim. E me pareceu uma atitude desproporcional querer pautar isso nesse momento, às vésperas de uma campanha a governo de Santa Catarina. Só um ano para frente. Alguém vai ter que pagar essa conta, essa é a verdade. Pessoal, conversamos com o Diego Nazato, ele que é suplente de vereador na cidade de Blumenau, mas antes da gente finalizar a nossa conversa com o Diego, ele vai participar do quadro O Convidado Vende. Já vendeu alguma coisa? Tu é bom em vendas? Eu sou bom em atendimento ao público, conversar com o pessoal, fazer o cliente se sentir muito bem. Então não vai ter muita dificuldade no nosso quadro, você vai fazer suas considerações finais e, claro, para o empresário que está acompanhando o nosso vídeo, fazer um pedido de apoio e patrocínio aqui para o canal Valor Entrevista. Então, primeiramente, agradecer a todo mundo que acompanha a gente aqui, agradecer pelo privilégio de estar aqui no Valor Entrevista com o Alan, muito contente, espero que a gente possa conversar muitas e muitas vezes, não aqui necessariamente na frente das câmeras, mas por aí, tomando eu vou lá suco. No restaurante, eu vou lá vai ser muito bem-vindo, certamente, faço questão de ser a pessoa que vai te atender e, como o próprio nome diz, o entrevistado, o convidado vende. O indivíduo é agente de mudanças. Se você gosta, se você prestigia, se você acompanha o Valor Entrevista, você tem que fazer com que essas entrevistas aconteçam. E para isso existe um bom investimento que a gente pode fazer. Convido você a patrocinar o quadro, apresentar boas ideias aqui para o quadro, conversar com o Alan, vir conhecer o estúdio dele, que a tua marca vai estar sendo muito bem prestigiada e com certeza muita gente vai ficar sabendo. Então tá aí o convite, apoie esse canal, apoie essas ideias e faça com que o estúdio cresça, com que a audiência cresça e o seu negócio seja valorizado. É isso aí, gostou da nossa conversa, cara? Com certeza. Se sentiu à vontade? Sempre em casa. Não ficou nervoso? Não tem porquê. A gente fala com o coração e fala com sinceridade. Falar com verdade não tem medo, nada, né? Não tem que não. Bom, cara. Bom, eu fico feliz em te receber aqui no estúdio. Desejo sucesso para você nos negócios, na Câmara de Vereadores, enfim, na política, nesse cenário político tão conturbado que a gente vive no Brasil. E você é um cara de coragem. Parabéns por isso. Pessoal, para você que nos acompanhou, meu muito obrigado. Gostou do nosso vídeo?
faz aquele comentário, deixa aquele like também. Se faltou perguntar alguma coisa, o Diego vai aí e responde para vocês. Mandar um abraço novamente ao Marcos da Quick Artes Gráficas e para todos os nossos demais patrocinadores. Voltamos na semana que vem com mais novidades aqui no Valor Entrevista. Um abraço. Tchau.